a Assunção de Nossa Senhora foi definida como dogma por Pio XII. Mas antes mesmo de Pio XII ter proclamado esse dogma, definido esse dogma, já havia, as celebrações, o povo já acreditava, já havia essa fé, e também havia discussões nas universidades. Na Idade Média havia discussões entre os dominicanos e os franciscanos. Os franciscanos defendiam, por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria, e os dominicanos defendiam que Nossa Senhora não era imaculada desde o nascimento, desde a sua conceição. Essas discussões, no meio dessas discussões nós temos uma muito interessante. Vou falar da Imaculada porque a Assunção de Nossa Senhora está intrinsecamente ligada à sua Imaculada Conceição. Ela sobe aos céus de corpo e alma, exatamente porque não tem as consequências do pecado original. Qual uma das consequências do pecado original? É a morte, A morte física, a corrupção. Nós vamos morrer, seremos enterrados e nosso corpo vai se decompor. Os vermes vão lá e vão, devorar nosso corpo. É isso que vai acontecer conosco. Porém, Nossa Senhora não sofreu isto. Por quê? Por conta da sua Imaculada Conceição. Porque ela foi feita cheia de graça desde a sua concepção, desde a concepção. Mas então, como é que nós podemos dizer que, de certa maneira, ela morreu, O texto da proclamação do dogma, Pio XII, fala apenas que, completados os seus dias na terra, ela foi assunta, ou seja, foi levada de corpo e alma para o céu. Não fala se ela morreu. Os ortodoxos dizem que houve apenas uma dormição. E nós, ocidentais, costumamos acreditar que ela de fato morreu, até para imitar mais perfeitamente Nosso Senhor Jesus Cristo. Como o dogma não fecha essa questão, você pode, se quiser, acreditar que não houve morte, houve apenas uma dormição e foi levada de corpo e alma. Não há problema nisso, não foi fechado isto. Mas por que quero falar da Imaculada Conceição? Porque na Imaculada Conceição, na defesa da Imaculada Conceição, o Beato Duns Scotus fala algo muito interessante, que a partir disso quero fundamentar algo aqui. Ele dizia assim, um dos seus adversários dizia, os dominicanos, Maria não foi imaculada porque ela morreu. Então, se ela morreu, então ela tinha sim o pecado original, tinha as consequências. O Beato Duns Scotus responde de duas maneiras isso. Primeiro, ele diz que Deus pode deixar uma dessas consequências do pecado, apesar dela não ter esse pecado, exatamente para ela imitar mais perfeitamente nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela passe também pela morte, assim como nosso Senhor Jesus Cristo decidiu passar. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo quis: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E ele pode muito bem, e assim o fez, permitir então que Maria, mesmo sem pecado original, morresse para imitar mais perfeitamente nosso Senhor Jesus Cristo. E não há nenhum problema nisso. O segundo ponto, e acho isso mais bonito, a parte mais bela da argumentação de Duns Scotus, é que ele diz assim: no entanto, o Cântico dos Cânticos diz que é possível morrer de amor. E ele diz assim, ele citando o Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, ele diz, ó filhas de Jerusalém, eu vos conjuro, se encontrastes o meu amado, dizei que desfaleço de amor. E depois, mais adiante, o Cântico dos Cânticos diz que o amor é forte como a morte. Então, Duns Scotus com isso quer dizer que a morte de Nossa Senhora é porque ela desfaleceu de amor por Deus. Nós podemos achar isso poético e talvez, isso é o poético, é abstrato demais. Mas quando nós olhamos para a vida dos santos, nós conseguimos ter uma margem de comparação. São Filipe Neri, por exemplo, um padre, um grande sacerdote, São Filipe Neri, quando ele celebrava a Santa Missa, depois de comungar, ele pedia para o coroinha ir lá e fechar a porta da igreja,
Ele celebrava às vezes sozinho. Ele, olha, fecha a porta da igreja e você fica do lado de fora. Dá uns 15 minutos, né? Depois de uns 15 minutos, aí você volta. Por quê? Porque São Felipe Neri, quando comungava, ele tinha um êxtase e levitava. E ele não queria que ninguém ficasse vendo isso. Ele não queria esse tipo de atenção. São Felipe Neri morria tanto de amor, tinha um amor tão ardente por Deus, que ao comungar, ao se unir a Ele na Eucaristia, ele levitava. Agora, pensemos em Nossa Senhora, né? Juntemos bilhões de São Filipes Neris e nós não temos o amor, né, que Nossa Senhora teve e tem por Jesus. Juntemos bilhões de São Pios de Pietrelcina e nós não temos o amor que Nossa Senhora tem por Jesus. Juntemos bilhões de Santo Afonso Maria Ligório e nós não temos o amor que Nossa Senhora tem por Jesus. Enfim, coloque qualquer outro santo que você queira aí, né? Por isso, quando o Beato Duns Scotus diz que Nossa Senhora morreu de amor, isso não é apenas poesia. Isso é de fato, a verdade é que um dos grandes milagres na vida de Nossa Senhora, ela não ter morrido de amor desde o momento ali do seu nascimento. Um dos grandes milagres de Nossa Senhora, ela não ter morrido de amor ali, né, ao dar à luz o próprio Filho de Deus. O amor é forte como a morte. Mas por que ela não morreu de amor ali, naquele momento? Porque o amor não é somente sentimento. Porque o amor não é somente, né, algo que eu sinto. Mas o amor é um desejo profundo, intenso de unir-me ao amado. Aqui estou falando do amor de um modo geral. Eu desejo me unir àquele a quem amo. O amor, então, de Nossa Senhora é o desejo de se unir perfeitamente ao nosso Deus. E aquele que deseja se unir perfeitamente ao nosso Deus quer fazer em tudo a sua vontade. Então, Nossa Senhora o amou ardentemente, estando presente ali na cruz, mesmo que em silêncio. Não se escandalizem com isso, mas eu acho que vocês vão se escandalizar de qualquer jeito, mesmo avisando. Mas alguns santos dizem, né, que Nossa Senhora queria tanto fazer a vontade de Deus, que se não houvesse quem sacrificasse Jesus na cruz, ela mesma o faria. Isso é escandaloso de fato pensar assim. Porque para Nossa Senhora, mais valeu ser discípula do que ser mãe. Ela foi mãe porque era discípula. Isso diz Santo Agostinho. Santo Agostinho diz isso. O desejo ardente de se unir a Deus está intrinsecamente ligado ao desejo ardente de fazer a vontade dEle. E se a vontade dEle é entregar a vida na cruz, assim ela o quer. Assim ela o deseja. Por isso, volta ao exemplo, né? Junte bilhões de São João Paulo II e não dá o amor que Nossa Senhora tem por Jesus. Então, veja, esse morrer de amor não é algo apenas poético e bonitinho, né? É de fato algo muito possível e real. Os santos desfalecem de amor por Deus, né? Santa Teresa, né, depois, né, os santos carmelitas vão escrever as suas poesias e dizer: morro porque não morro, vivo sem viver em mim. São Paulo vai dizer, né, também: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E aí ele se coloca nesse dilema: olha, eu quero morrer para estar com o Senhor, mas ao mesmo tempo sei que o Senhor, é a vontade dEle que eu esteja com vocês, para cuidar de vocês. Então fico nessa indefinição de minha parte, né? Então acabo, mas se é para proveito de vocês que eu permaneça, eu fico, né? Mas São Paulo já desejava ardentemente unir-se a Cristo. Veja, esse é o desejo do céu que nós devemos ter. O desejo do céu não é simplesmente para que eu vá para um lugar, enfim, onde não há mais sofrimento e dor. Claro, isso também. Mas o desejo do céu é principalmente um desejo de me unir ao amado de minha alma. Ao amado de minha alma. Esse deve ser o desejo para o céu, né? Não simplesmente o desejo de me livrar dos sofrimentos, né? Pode ser também, sem problema, né? Afinal, a gente tem tantas cruzes nessa vida, a gente quer se livrar também, né, das cruzes, né? Mas o desejo de se unir a Deus
Então veja, a nossa alegria hoje em celebrar a Assunção de Nossa Mãe Santíssima, que morre de amor por Deus, que desfalece de amor por Deus. Nosso desejo então, se queremos ser verdadeiros devotos de Nossa Mãe Santíssima, é nosso desejo de imitá-la o máximo possível. Você nunca vai conseguir imitá-la perfeitamente, mas o máximo possível nesse ardente desejo de se unir a Ele, nesse ardente desejo de amá-lo. Agora, nós não vamos conseguir isso se nós ficarmos na nossa preguiça espiritual. Os doutores espirituais chamam de assídia, é uma espécie de preguiça, uma preguiça misturada com tristeza. Quando se fala das coisas de Deus, a pessoa tem uma certa espécie de tristeza, aquela tristeza lá do jovem rico. O Senhor disse: olha, uma coisa te falta, vai e vende tudo e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Aí o jovem sai triste. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. Assim acontece quando muitas vezes nós pregamos, conversão, falando de conversão. Olha, você precisa deixar isso, você precisa deixar o mundo. Olha, isso aqui é o mundo falando na sua vida, deixa isso. E a pessoa meio que se entristece: poxa, mas isso aqui nem é pecado, e eu tenho que deixar também, padre. Mas nem é pecado, né? Eu tenho que mudar isso, mas nem é pecado. Nós não vamos amar o Senhor ardentemente se nós fizermos apenas o básico. O que é o básico, O básico é obedecer os 10 mandamentos. Eu nem obedeço os 10 mandamentos, de vez em quando eu caio nos pecados mortais aí. Pois é, então desculpa dizer, mas não está fazendo nem o básico, nem o mínimo. O mínimo é obedecer os mandamentos, Eu me incluo nisso aí também, tá? Não estou só jogando para vocês não, Infelizmente, Então veja, nós precisamos arder de amor pelo Senhor muito mais, para entregarmos muito mais do que simplesmente um cumprimento de mandamentos, entregarmos nossa vida de fato, colocar nossa família nas mãos de Deus também, um desejo ardente pela salvação da alma do outro, para entregar almas para Cristo. Então, mas nós não vamos fazer isso se nós ficarmos nessa preguiça do tipo: não, peraí, então eu tenho que cumprir o preceito no domingo, Então tá bom, então vou lá, missa no domingo, estou ali, pronto, cumpri o preceito. Mais alguma coisa? Você tem que rezar, meu filho. Então tá bom, então eu vou rezar 5 minutinhos ali quando eu levanto. Pronto, mais alguma coisa? Fechou o checklist? Então tá bom, beleza. Tchau, Jesus, agora eu vou ver minha vida. A gente não pode viver assim se nós queremos de fato imitar a Nossa Mãe Santíssima. Nossa Mãe Santíssima foi toda de Deus, assim como todos os santos buscaram ser todos de Deus, em cada instante da nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua inteligência, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de todo o teu coração, no cotidiano da tua vida. Eu sempre insisto nisso, Amanhã, quando você levantar para ir para o trabalho, é aquele momento ali que você deve arder de amor, para entregar todo o seu dia a Deus. Não deve ser somente um momento no domingo. Domingo é muito importante, é claro, o dia que o Senhor ressuscitou, fez novas todas as coisas, mas devemos arder de amor pelo Senhor todos os dias, e devemos pedir isso à Nossa Mãe Santíssima. Devemos pedir essa graça da perseverança, na caridade, fazer crescer a caridade. Para isso, o que nós precisamos? Para que a caridade cresça, o que eu preciso fazer? Eu preciso que a fé cresça. A caridade cresce quando a fé cresce. Uma vez que a fé cresce, são como os dedos da mão. Nenhum dedo cresce sozinho, Então cresce sempre todos juntos. Então a fé puxa a esperança e a caridade. Por isso a fé é tão importante. Veja, o Senhor olhou para a humildade de sua serva, a humildade de Nossa Senhora, a sua condição humilde. E como que Nossa Senhora responde a esse olhar? Ela responde com a fé. É a primeira bem-aventurança do Evangelho, é a bem-aventurança de Nossa Senhora. Bem-aventurada aquela que acreditou, bem-aventurada aquela que acreditou. Então, puxar a fé, meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer é puxar a sua fé, esticar ela, fazer ela crescer. E como que você faz isso? Rezando, oração. Dizia Santa Teresa d'Ávila: não acreditem em ninguém que aponte outro caminho que não seja o da oração.
Não existe outro caminho que não o da oração para fazer crescer essa fé. Uma vez que a fé cresce, a caridade cresce também. E você vai se tornando uma pessoa melhor, né? E você vai sendo um cristão melhor, porque vai correspondendo mais à graça de Deus. Por último, falar aqui sobre a humildade. O Senhor disse, né, Nossa Senhora diz aqui, né, no Magnífica dela, o Senhor olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamaram bem-aventurada. É bonito no texto latino, né, a palavra olhar aqui, ela não vai bem a tradução, né, porque em latim está respexit humilitatem antile sue, ou seja, olhou, né, esse respexit é esse olhar para trás, né, é esse movimento de olhar para trás. Nossa Senhora reconhece que o Senhor está à frente dela, né, e esse respexit é esse volver o olhar para trás, ou seja, ele que está à minha frente olhou para mim que estou bem atrás. A humildade de Nossa Senhora aí, né? Antile sua, a escrava do Senhor, né? O texto aqui coloca servo, porque o povo tem medo de usar a palavra escrava, né? Mas ela fala, antile sua, a sua escrava, né? Ela se coloca como escrava de Deus, é isso aí mesmo. Não tem a mesma conotação que tem para nós hoje, mas é escrava assim mesmo, né? E então o Senhor, ela também canta, derrubou do trono os poderosos, né? Por conta da sua soberba, derrubou os poderosos de seus tronos, né? Derrubou os soberbos. Quem foi o primeiro destes poderosos? O primeiro destes poderosos é alguém que tem por antagonista o próprio São Miguel, o humilde Miguel. A espada que Miguel empunha contra o demônio é a espada da verdade, é a espada da sua humildade. Quem como Deus? O primeiro a ser derrubado por Deus, através de São Miguel, né, é o próprio demônio. Ele que era o mais perfeito dos anjos, foi derrubado. Por quê? Porque na sua soberba, preferiu fazer por finalidade, né, por finalidade a si mesmo, e não a Deus. Deus ofereceu aos anjos, vocês vão participar da minha vida divina, só que vocês vão depender de Deus, obviamente. Eu vou dar a minha vida divina para vocês, um estado de perfeição maior. Mas o demônio disse, não, eu já sou perfeito, eu já sou bom, eu já sou excelente, eu não quero depender de ninguém, não quero depender, né? E exatamente esse desejo de ser independente de tudo e de todos que fez com que o demônio caísse. Bem, não quer a graça de Deus, rejeitou a Deus, então o que resta é o inferno. Nós, né, fazemos isto cada vez que nós pecamos mortalmente. Nós rejeitamos a graça de Deus, né, e escolhemos uma criatura como nossa finalidade, né? Escolhemos uma criatura, o dinheiro, o sexo, né, a comida e por aí vai, seja qual for o pecado que você cometeu, né, até a nós mesmos. Por isso a soberba é um pecado tão perigoso, um dos piores, porque fecha o nosso coração para Deus, fecha o nosso coração para Deus. Veja, Nossa Senhora canta, o Senhor derrubou do trono os poderosos, por conta da sua soberba, derrubou os soberbos, humilhou os soberbos, né? E quem faz isto, né, é o pequeno Miguel. Eu digo pequeno não porque ele é pequeno em relação a nós, né? De fato, qualquer anjo já é muito maior do que nós. Mas o pequeno Miguel na hierarquia celeste, né, nós temos, imagine a hierarquia do exército, né? Você tem o soldado, aí você tem o cabo, depois tem o sargento, né? São Miguel na hierarquia celeste é o cabo, né? Ele não é dos maiores. Os maiores na hierarquia celeste são os serafins. Por isso diz que o demônio seria um serafim, né? E quem é que derruba do trono dos poderosos? Veja, Deus usa Miguel para derrotar o demônio, derrotar esse dragão aqui que aparece na primeira leitura. Por isso é a humildade, unida à fé. A humildade agrada a Deus. Deus não resiste aos humildes, Ele resiste aos soberbos. Ele se revela aos humildes, né, e dá a sua graça aos humildes. E nós, como respondemos a este Deus que se revela a nós pequeninos, nós respondemos com fé e com a caridade ardente que Nossa Senhora também nos convida a ter em relação a Deus. Enfim, meus caros, desejemos então
morrer de amor por Deus. Desejemos morrer de amor pelo Senhor. O martírio só é possível para aqueles que de fato amam o Senhor. Nós estamos enfrentando uma situação difícil lá na Nicarágua. A igreja está sendo perseguida por um governo comunista, um ditador, onde não tem diálogo. O Papa Francisco falou hoje, vamos tentar resolver com o diálogo. A gente sabe que não tem como dialogar com esse povo. A gente sabe que não tem como. Aí tenta. O Papa Francisco está certo em falar do diálogo, mas não vai ter, não tem como, infelizmente. Esse povo só fala a linguagem da violência. A única linguagem que eles conhecem é a da força, da soberba, como a do demônio. É a única linguagem que eles conhecem. Então, a igreja está sofrendo essa situação. O bispo sumiu. Colocaram ele dentro de um carro e acabou, sumiu. Ninguém sabe mais onde foi parar o bispo. Talvez já esteja morto. Espero, se estiver morto, esteja no céu. Mas veja, a situação difícil. Só é possível morrer pelo Senhor dessa maneira se nós morremos pelo Senhor diariamente na nossa vida, se nós ardemos de amor diariamente pelo Senhor, que nós desejemos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, como Nossa Senhora fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.